Colocar gravando. Bom dia, vocês têm um dia abençoado. Abadou. Começar aqui com a nossa oração, ok? Deixa eu latindo aqui, desesperado que tá para fora. Senhor, te agradeço por mais um dia, Pai, que o Senhor já falou tanto comigo em apenas meia hora, 40 minutos que eu já tô acordada, Pai. Obrigada, Senhor, pela oportunidade do Espírito Santo habitar em mim, do Espírito Santo me conduzir, mostrar onde eu preciso arrumar, onde eu preciso deixar para trás, Pai. Obrigada por todo o seu cuidado, que o Senhor cuida dos detalhes, que o Senhor cuida de cada detalhe, Pai. E que o Senhor nos ajude, Pai, que o Senhor me ajude a me arrepender verdadeiramente, a pedir perdão verdadeiramente e entender que eu sou perdoada, Pai. Que o dia de hoje, nesse devocional, venha não só falar comigo, como o Senhor já está falando, mas no gravado, aqui no ao vivo, que precise entender essa parte do perdão, Pai. Essa fase do perdão. Que o Senhor tenha liberdade, Pai, através da minha vida, para transmitir a mensagem que o Senhor quer. Que o Espírito Santo tenha liberdade, através da minha boca, para falar o que precisa, o que cada um precisa ouvir, Pai. Que também leve com filtro do Espírito Santo, o que cada um precisa ouvir, Pai. Para cada uma que for ouvir, que o Senhor faça esse filtro. Eu já te agradeço, Pai, por todas as maravilhas que o Senhor está fazendo. Amém. Uou! Olha, eu não lembro quem foi que falou da dificuldade de se perdoar, eu acho que foi a Ingrid. E aí, olha só, dia de hoje é para isso, né? Perdoe a si mesmo, porque eu lhes perdoarei. Porque eu lhes perdoarei a maldade e não me lembrarei mais dos teus pecados. Tá em Jeremias 31, 34. E aqui, é, falando aí do tema de perdoar a si mesmo, quantas vezes nós deixamos de acreditar nesse perdão, né? E ontem a Ana trouxe aí com excelência como perdoar, né? Se humilhar, se arrepender, pedir perdão, enfim, tem um passo a passo para o perdão, né? E aí, quantas vezes fazemos isso para o outro? Pedimos perdão para nós, para quem nós magoamos, mas não fazemos isso ou aceitamos isso para nós, né? Então, a Camila fala aqui no devocional, quantas vezes nós fomos feridos, fomos magoados com nossa identidade foi deturbada por uma culpa que alguém colocou em nós. E aí, ela fala aqui também que não existe espaço para a real identidade de Deus, para o real propósito de Deus
e para a culpa ao mesmo tempo no nosso, em um corpo só, no nosso coração. Então, quantas vezes você talvez tenha ouvido, ah, eu trabalho tanto é para te dar o que eu não tive. É, se não fosse por você, eu não continuava casado, casada. Eu nem queria ter você. Você foi um acidente. Veio de enxerido, de intrometido. Se não tivesse você e seus irmãos, eu já tinha sumido nessa vida. Talvez eu estaria muito mais feliz, muito mais próspero se não fosse por cuidar de vocês. Se eu não tivesse engravidado tão cedo, teria terminado minha faculdade, estaria muito melhor profissionalmente. Não teria nem casado com seu pai, coisas assim. E aí, nós pegamos o lixo do outro, porque essa é a percepção do outro. E aí, quando nós pegamos tudo isso, nós deturbamos a nossa identidade e damos lugar ali para culpa. E quando estamos é, é, transbordando de culpa, a nossa vida não prospera. E aí, o convite aqui hoje é se livrar dessa culpa. Thalita, mas você não sabe o que que eu fiz. Isso aí eu já nem me importa mais. Essas coisas que eu ouvi nem me importa mais. Mas depois, o que eu fiz com alguém me magoa até hoje. Eu errei muito com as outras pessoas. Ok. Ontem a Ana trouxe aqui o passo a passo para o perdão, certo? Então você se humilhou, você errou, certo? Você vai se humilhar e confessar seu erro. Depois você vai pedir perdão. Depois você vai construir uma oração aqui, né? Ela fala para fazer uma oração, entregando tudo isso para Deus. E quando tudo estiver concluído, você é livre, você é perdoado. Se você é livre, se você é perdoado, Deus te consagra esse perdão, por que que você vai continuar preso na culpa? E aí, o que eu achei muito forte aqui, assistindo a Camila um pouco mais cedo aqui, é o quanto nós estamos duvidando do caráter de Deus. Então, você pediu perdão, você se arrependeu, você pediu perdão, você confessou seus pecados, se humilhou, foi perdoado. Mas você não vive dessa forma, como perdoado. Então, você está duvidando. A partir desse passo a passo, você será livre, você é perdoado, e você fez o passo a passo e não está aí se sentindo livre, se sentindo perdoado, então você está duvidando do caráter de Deus. E quantas vezes eu já duvidei do caráter de Deus? Quantas vezes eu me coloquei nessa posição? Porque eu perdoei o outro. Porque eu perdoei, eu pedi perdão. Eu entendi que Deus me perdoou, mas eu não tô me sentindo perdoada, e aí eu permito que essa culpa domine ali o meu eu, o meu ser. E aí, com isso, eu começo a me sabotar,
Eu deixo de acreditar nas promessas de Deus? Fico ali cheia de dúvida. Será que é isso mesmo que Deus quer para mim? Será que é isso mesmo que Deus falou? Será que realmente eu vou conseguir tudo isso? Deus me mostrou que é extraordinário. E aí eu tô aqui duvidando, será que é mesmo? Deus, acho que você errou aqui, ó. Ei, o propósito tá errado aqui. É demais para mim. Talvez você esteja aí, como eu já estive falando aqui para vocês agora. Quando eu falo para vocês, eu tô me ouvindo, tá? É duas vezes aqui, né? Tô falando e tô me ouvindo. Então, primeiro bate duas vezes aqui para depois, talvez, ir aí para você. Então, quantas vezes eu deixei de acreditar no que Deus está falando, de duvidar das promessas dele para minha vida. E aí, quando eu faço isso, eu tô duvidando do caráter de Deus. Ponto. Exatamente isso. E qual prejuízo eu colho por duvidar de Deus? Qual prejuízo você está colhendo por duvidar de Deus? Porque a autossabotagem, ela é prejuízo na sua vida. Como que seria essa autossabotagem? Procrastinação, comer demais, ansiedade, tudo que não está alinhado à sua real identidade. E aí talvez você esteja aí se preso na culpa, né? Culpa pelos erros cometidos, culpa pelo perdão não pedido. A falta de perdão, ela é o maior sabotador do ser humano, das nossas vidas. Culpa pelo perdão não pedido. Deixar de pedir perdão te prende na culpa. Culpa pelo perdão negado. Não liberar perdão te aprisiona nessa culpa. Culpa pela omissão. Eu até sabia que precisava, mas eu não me posicionei, ó, vou ficar aqui, em cima do muro. No fundo, quem tá em cima do muro já pulou para lá. Já tá do lado negativo. Senão você nem tinha subido no muro. Então, essas omissões, ela te prende aí. Se posicione. É sim ou não. Culpa pelo perdão negado, culpa pela omissão, culpa pela dor que você causou nas pessoas que ama. Quanta dor você causou nas pessoas que amam, que você ama. E aí agora você tá se sentindo culpado por ter causado toda essa dor. E aí a Camila conta no vídeo que eu estava assistindo que ela conheceu um homem, onde ele era pai de família ali, né? Tinha sua família, tinha os filhos. E aí ela ele errou muito. Ele errou em várias coisas. Ele traiu, ele gastou o dinheiro com coisas desnecessárias e não levou para casa, não proveu ali a situação. Ele errou com os filhos, foi muito ausente, em horas era muito rude com os filhos. Ele errou em várias coisas. Só que depois ele se arrependeu, ele pediu perdão. E ele restituiu tudo isso. Ele restituiu o casamento,
ele melhorou com a esposa, ele melhorou com os filhos. Então, ele restituiu ali a relação com os filhos. Ele entrou no processo, vivenciando a jornada. E aí ele foi melhorando todas essas coisas. Só que ele não se via merecedor de tudo isso que ele restituiu. E ele continuava ali se sabotando, se sabotando, se sabotando. Agora ele não trazia mais prejuízo para os outros, ele trazia só para ele mesmo. Ele não, ele se sabotando, ele não estava posicionado. E quando perdoar, é você assumir um posicionamento, é você assumir um papel de perdoado. E quem é perdoado não tem espaço para culpa. Quem é perdoado não tem espaço para culpa. Quem é abundante. Quando você se posiciona nesse papel de perdoado, uau, sua vida flui. Minha vida flui. E aí, quando ele conversou com a Camila, né? A Camila conta que eles conversaram ali, ela falou: amigo, você já conseguiu perdoar, você já conseguiu pedir perdão, você só não tá conseguindo se perdoar, então você tá duvidando do caráter de Deus. Você duvidando do caráter de Deus, você não tá sendo filho amado, você não tá sendo amigo de Deus. É como se você estivesse ali fazendo uma fofoquinha de Deus, né? Você foi bem legal até tal ponto. A partir daqui, não mais. Eu acredito, eu confio em você até aqui. Daqui para frente, não mais. E aí, depois que eles conversaram, a Camila conta que ela viu ele prosperando, ele mudando mais e colhendo os frutos dessa mudança, se posicionando verdadeiramente. E aí, o que que aconteceu? Ele conseguiu se perdoar. Ele conseguiu, é, se posicionar e parar de duvidar do caráter de Deus. Também pode ser culpa pelos pecados cometidos, culpa pelas oportunidades não aproveitadas. Era uma oportunidade extraordinária, mas eu não estava preparada, estava com medo, me sabotei e perdi essa chance. Talvez seja isso que possa ter acontecido aí na sua vida. E aí esse lugar de culpa está ocupando a sua real identidade, a identidade que Deus criou para você. Né? Então a Camila fala aqui: lembre-se, a culpa das e a sua identidade verdadeira, dada por Deus, não consegue ocupar seu corpo ao mesmo tempo. A culpa precisa sair para o verdadeiro amor entrar. Então, como um passo de fé e de posicionamento diante da vida livre da culpa que você decide viver daqui para frente, eu o convido a fazer uma carta de auto-perdão. E aí eu já vou para o exercício aqui. O exercício hoje ele é uma carta de auto-perdão. É uma carta onde você vai estar ali dizendo sobre o que você errou, com quem você errou. E aí você vai pedir perdão, você vai se arrepender. Mas depois você vai entregar tudo isso para Deus. E aí você vai dizer também quer ver? Diga na sua carta quantas vezes forem necessárias que você se perdoa por cada erro. E aí você vai citar aqui os erros que você cometeu com os outros, que você cometeu com você mesmo, que você pode estar cometendo com Deus. Feito esse processo para todos os pecados,
que geram culpa hoje na sua vida. Então, não é todos os pecados que você entende que, ok, já tô perdoada. É aquele que você ainda tá carregando uma culpa junto. Eu já liberei perdão, eu já consegui perdoar, mas ainda tem uma culpa aqui. Então, coloque eles. E você vai finalizar a carta com as palavras de bênção sobre quem é. Então, você vai profetizar na sua vida. Você vai falar as palavras de bênção na sua vida. Essa é uma carta de auto-perdão. Diga que é amado por Deus, perdoado, livre para ser feliz, para ser próspera. Que os planos de Deus para sua vida são lindos e que você vai viver tudo o que Deus planejou. Então você já vai estar fazendo ali uma carta de auto-perdão e ao mesmo tempo já profética, né? E aí você vai guardar essa carta datada com o dia de hoje, porque em um futuro bem breve, essa carta pode fazer parte do seu testemunho. Você testemunhará sua identidade restaurada, livre da culpa e da acusação. Uma vida reta que glorifica a Deus todos os dias. Amém? E aí tem um detalhe aqui que a Camila coloca que para mim faz muito sentido. E essa semana eu atendi uma pessoa que ele falou exatamente isso. Eu não quero perdoar, porque e se eu errar de novo? Ei, primeiro é 70 vezes 7, ok? Segundo, tá tudo bem. Se você errar de novo, e você vai errar de novo, talvez não com o mesmo erro, mas você vai errar de novo. Aí você volta e faz todo o passo a passo de novo. Já sabe o caminho. E aí o que que muda é que vai ficando mais fácil. Porque agora pelo menos você já sabe como fazer, você já sabe o caminho. Então, e se eu errar de novo? E se eu pecar de novo? E aí a Camila coloca aqui. Simples. Recomeça. Arrependa-se, confesse, peça perdão para Deus e para quem machucar. Perdoe-se e siga vivendo sua identidade de filho, de escolhido, de amado, de perdoado, de justificado. Pronto. Às vezes é tão fácil, tão simples. Aliás, fácil não, é simples que deixamos de fazer por ser simples. O quanto podemos aí estar, o quanto eu estou acostumada a ser difícil. Quanto na minha vida as coisas foram difíceis, foram desafiadoras. E aí, quando tem uma coisa que é simples, o meu, as minhas crenças não deixam eu acreditar que é simples. É tão simples, cadê a pegadinha? É tão simples que não vou nem fazer. Então, eu gosto muito da frase de que a vida é fácil. Nós é quem complicamos. E aí nós complicamos pelas nossas crenças, pelo como foi a minha vida até aqui. Para hoje eu visualizar esse difícil. Ou uma pegadinha de ser fácil e mesmo assim eu não fazer, porque onde será que vai estar a pegadinha? Ok? Vou fazer a oração aqui. Pai, eu te amo e te agradeço hoje pelo teu perdão. Eu te agradeço porque eu nem te conhecia e tu já me chamaste, já me chamava pelo meu nome. Tu conhecia todos os meus caminhos e mesmo assim
me escolhestes e me atraístes até ti. Obrigada. Obrigada, Jesus, pelo teu sangue derramado que me deu acesso ao perdão dos meus pecados e à vida eterna. Obrigado por não teres desistido de mim e por conduzires meu coração durante a leitura desse devocional. Que a tua palavra seja lâmpada para os meus pés, que todos os dias da minha vida possam te agradar e levar mais e mais amor, fé e esperança para as pessoas que cruzarem o meu caminho. Eu te amo, Deus. Eu te amo, Jesus. E eu te amo, Espírito Santo. Amém? E na oração aí particular, individual de cada uma, peça para o Espírito Santo te conduzir. O que ainda está te aprisionando nessa culpa? O que ainda talvez você não esteja vendo, mas que está te deixando aí preso na culpa? E aí, com isso, você vai conseguir se perdoar, vai conseguir ficar livre dessa culpa, ok? Se arrependa, peça perdão, humilha-te e aceite que você é perdoado, ok? Alguém quer compartilhar? Quero compartilhar, Thalita. Tudo bem? Bom Oi. dia. A minha voz às vezes dá uma falhada, eu dou umas tossidas que estou me recuperando. É, eu passei por um processo de divórcio depois de 10 anos de casado. Isso já tem um tempo, né? E até me casei de novo, tô bem, tá tudo certo. Mas o processo de me auto-perdoar pelos erros que eu sei que eu cometi, porque eu era muito imatura, eu não sempre fui uma pessoa muito fria, muito afastada, não era sentimentalista, achava que isso não era tão importante. E, enfim, quando acabou, segurei a barra, acho que não vivi o luto como deveria, né? Mas bola pra frente, perdoei, nanã, todo mundo bem. Só que eu sempre ficava com uma tristeza dentro de mim. Uma tristeza, eu chorava quase todos os dias. Eu achava que parecia que eu estava num lugar que não era onde a minha vida estava. Eu estava perdida, assim. E aí eu conheci o meu atual marido, conhece toda a minha história, sabe tudo o que aconteceu. E ainda assim eu chorava. A gente foi morar junto e eu sempre vi uma tristeza muito grande, muito grande. E aí um dia eu falei, eu tenho que falar isso, porque eu não aguento mais. Eu não sei o que fazer. Eu não sei por que essa tristeza. E eu acho que às vezes ele percebe, e não é uma coisa também que é legal, né? E aí eu me abri com ele, assim, ele é uma pessoa muito bacana, né, nesse ponto. E ele falou, sabe o que eu acho que tá faltando pra você se perdoar? Porque, sabe, a sua vida andou, você perdoou, só que você não consegue se livrar dessa tristeza, dessa mágoa, e ninguém sabe o porquê. Então, eu acho que falta você se perdoar de verdade. Você pensa que de repente isso não é importante, ou que talvez você não precise, mas pensa nisso. E aí, na igreja que a gente vai, que a gente congrega, foi uma semana que falou muito sobre perdão e auto-perdão. E de lá para cá, assim, foi maravilhoso, porque aquela tristeza que eu sentia parece que não existe mais, sabe? Então, de lá para cá, eu consigo falar sobre isso sem chorar, não é algo que me aflige mais, que me machuca, sabe? Então, eu queria compartilhar porque, de fato, é verdade. E a gente não sabe a importância disso. E para todo mundo que eu tenho oportunidade, eu falo. E eu sempre falo. Os nossos pecados, os nossos erros são lançados no fundo do mar. Deus perdoou, você perdoe. Porque eu sei o quanto magoa, o quanto é difícil, o quanto impede a gente de viver o que Deus espera que a gente viva, sabe? Eu vivia bem, eu estava feliz, mas eu não conseguia avançar, eu não conseguia progredir.
Eu achava que estava sempre faltando alguma coisa. É como se eu não tivesse aberta para receber as bênçãos que Deus tinha para mim, sabe? Ó, É muito isso. E a nossa mente, ela sabota demais a gente, né? Porque a gente não consegue entender e a gente torna tudo mais difícil. Foi o que você estava falando também. É bem, bem louco. Eu queria compartilhar, porque sempre que eu tenho oportunidade eu falo. Porque realmente é verdade e aconteceu comigo. Então, eu nunca perco a chance. é. Obrigada por compartilhar e parabéns aí pela sua vulnerabilidade. E é exatamente isso, né? É aceitar que somos perdoados, justificados, né? Deus está ali disposto, com os braços abertos, para nos receber, para nos perdoar, para nos acolher, para nos amar. E muitas vezes nós não acessamos tudo isso porque estamos aí no banco de vitimização, né? Preso na culpa. Mas é bem isso mesmo. E como você falou também, a gente comete novos erros. Então, tem muitos erros que eu cometia, que eu não cometo mais, mas eu cometo novos erros, é claro. Mas hoje é mais fácil, assim, depois que eu entrei nesse processo aí de autoconhecimento, de transformação, fica bem mais fácil da gente perceber e fazer o processo de novo, e pedir perdão, e se perdoar, fica bem mais fácil da gente perceber quando a gente está errando também. Sim, com certeza. Uau, muito bom. Obrigada aí por compartilhar. Mais alguém? Acho que não. Então, muito obrigada pelo dia de hoje. Hoje foi muito especial para mim também, ó, como eu falei, né? A gente tem muito que arrumar ainda. O autoconhecimento eu acho muito bacana, porque cada vez que eu me conheço mais, eu tenho coisa para fazer, para arrumar, para alinhar, para me perdoar, para perdoar alguém, para pedir perdão. E eu acho que o autoconhecimento é só para saber quem realmente eu sou, dentro da identidade de Deus, quem Deus me fez para ser. E essa parte de se humilhar e essa parte do perdão. Para mim, perdão é como estilo de vida, né? Toda hora, todo dia, todo instante vai ter alguma coisa ali, ou para eu pedir perdão, ou para eu liberar um perdão. Quem sou eu para não liberar um perdão, né? E quando fala de perdão, para mim, um filme muito incrível é A Cabana. Assistam ele com esse olhar aí de perdoar alguém, de pedir perdão, de se perdoar, de sair do papel do juiz ali. Para mim é muito forte esse filme, então, se fizer sentido aí para alguém, aproveitar que é sabadão, né? Talvez role ali um tempinho à tarde, assistir um filminho amanhã, essas coisas assim. Fica a dica, ok? Lindas e ricas, muito obrigada, viu, pelo dia de hoje. Obrigada, bom dia, bom fim de semana abençoado para vocês. Amém, para vocês também. E bom final de semana para todas. Beijo para vocês. Amém. Até amanhã. Beijo. Amém, obrigada. Nada.